Bom dia! Nós vamos começar mais uma aula sobre filosofia da educação. Vamos lá para mais uma aula. Primeiramente, nós vamos fazer revisão da prova, depois eu vou falar sobre os conteúdos. Vamos lá. Não abriu a prova, ó. Então, vamos lá. Vamos ver se a prova abre. Pessoal, então eu vou ler as questões da prova, tá? E se algum acadêmico tiver alguma dúvida, é só conversar comigo. Primeira questão: a ciência é de fato epistemologicamente objetiva, uma vez que cientistas tentam estabelecer verdades que podem ser verificadas. Vamos ver o que tem de erro aqui. Não está certo, verificadas, independentemente das atitudes e dos preconceitos dos cientistas, mas a objetividade epistêmica como método não impede a subjetividade ontológica como problema do sujeito. Logo, em princípio, não há oposição ao fato de haver uma ciência epistemologicamente objetiva de um domínio ontologicamente subjetivo, como a consciência humana. Então, em relação a essa afirmativa, explique sobre a epistemologia e a ciência em relação à educação. Então, qual é o papel, qual é o significado aqui da epistemologia? Questão 2. Acredito que precisamos desenvolver um conjunto de categorias que nos capacite a apreciar a realidade social de uma maneira mais abstrata que aquela do jornalismo político cotidiano, mas que, ao mesmo tempo, capacite-nos a perguntar e responder questões sobre realidades políticas específicas e instituições. A filosofia política tradicional foi incapaz de tais ações. Em relação a esta afirmativa, escreva sobre a realidade social e a filosofia. Então, qual é a realidade da filosofia? Quais são as influências dentro da sociedade? Trazendo um pouco dessa discussão da filosofia tradicional. A educação sempre foi objeto de reflexão da filosofia, umas vezes de forma central, outras vezes de forma tangencial.
Desde o início, a filosofia se preocupa com a educação enquanto formação do homem, ideia que vai se modificando historicamente e se reveste de várias denominações que expressam as respectivas épocas e as reflexões filosóficas aí constituídas. A paideia grega, a humanista, humanista, tem um errinho aqui, né? Humanista, renascentista e iluminista, e um novo conceito contemporâneo ainda indefinido, mas questionador da ideia central de formação humana presente nos outros conceitos. Escreva sobre o papel da filosofia na educação. Então, isso nós debatemos bastante na aula, tá? Vamos lá. Contudo, como nos lembra Demerval Saviani, para ser filosófica, a reflexão deve ser, ao mesmo tempo, radical, para analisar em profundidade o problema em questão, buscando chegar às suas raízes, aos seus fundamentos, rigorosa, no sentido de ser coerente e sistemática, conduzindo o pensamento com método e rigor para propiciar conclusões válidas e bem fundamentadas, e de conjunto para tomar o objeto em questão, não de forma isolada e abstrata, mas numa perspectiva de totalidade, considerando os diversos fatores que, num dado contexto, determinam e condicionam. Em relação a esta afirmação, comente sobre o papel da filosofia na sociedade. Então, qual é o papel da filosofia dentro da sociedade? Questão 5. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira narrativa, porque confiam naquela que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador. Então, nessa questão, explique sobre a mitologia, né? Nós discutimos uma aula aí sobre a questão da mitologia e filosofia. Aqui é um estudo de caso, né? Eu vou ler aqui também para vocês. A afetividade é um tema não muito discutido no interior dos ambientes escolares, mas um fator muito relevante no processo ensino-aprendizagem, é um tema dos mais polêmicos a ser tratado no âmbito educacional. Isso devido à resistência e à má informação de diversos profissionais da educação em relação à afetividade. Eles acreditam que esse sentimento está diretamente relacionado à ação de amar e defendem que a escola não é um local para essa relação afetiva, e sim um ambiente de estudos e aprendizagem. Segundo Soares Amora, a afetividade está relacionada ao sentimento de amizade, dedicação, cooperação e comprometimento. Nesse sentido, percebe-se que há um equívoco em relação ao assunto, encarretando resistência dos professores e dificuldades de aprendizagem para determinados alunos. Nos dias atuais, o que mais temos presenciado nas instituições escolares são alunos com dificuldades na aprendizagem. Em seus relatórios individuais de desenvolvimento escolar, percebe-se que as justificativas para tais ocorrências são as mais diversas, desde problemas sociais até distúrbios de aprendizagem. No entanto, raramente ou quase nunca constatamos, né? Aqui está errado. Constatamos que as dificuldades dos alunos estão diretamente relacionadas com causas traumáticas sofridas no decorrer do ano com determinados professores diante dessa colocação.
Diante dessa colocação, apresentamos a seguir o relato de um estudo de caso realizado em uma escola estadual no município de Contagem, que possui parceria com uma instituição filantrópica. Nessa instituição, os alunos frequentam horários contraturnos das aulas convencionais, podendo assim realizar atividades escolares e aulas de reforço, participar de jogos e brincadeiras, desenvolver habilidades artísticas e realizar suas refeições diárias. No início do primeiro, peraí. No início do primeiro trimestre do ano de 2008, na instituição filantrópica O Menino Jesus I, foi percebido pela professora Ana Rita II que seu aluno, com 7 anos de idade, estava com resistência para atividades relacionadas com a leitura e a escrita. Esse fato estava incomodando-a já há algum tempo. Então, ela resolveu investigar os motivos desse desinteresse, já que no ano anterior o aluno estava se desenvolvendo bem no processo de alfabetização, realizando pequenas leituras e arriscando algumas escritas. Segundo Emília Ferreiro, esse momento corresponde à fase alfabética, pois a criança já consegue estabelecer correspondência entre fonema e grafema. Ela compreende que uma emissão oral pode ser formada por uma, 2 ou 3 letras. Nesse sentido, pode-se perceber que o aluno já havia atingido a compreensão do sistema da representação da linguagem escrita, além das leituras realizadas em relação ao relato, apresente o encaminhamento pedagógico e onde a filosofia da educação pode ajudar, ok? Então, esta era a nossa prova, tá? As notas já foram lançadas. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, né? Minha imagem está aí paralisada. Vamos ver se eu consigo entrar e sair de novo. Vamos ver se